Vem aqui, nossa live vem direto de Nova York, estou aqui em Manhattan, e eu preparei para vocês um conteúdo incrível sobre quando você aprender a fazer isso, você vai ter liberdade financeira com a harmonização. Então, boa tarde a todas vocês que estão me acompanhando aqui, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos também ao programa Vendas Soberanas. E aqui no meu programa eu ensino pessoas que trabalham com harmonização a faturar 150K com apenas 3 dias de atendimento. E eu sou Camila, eu sou especialista em vendas na harmonização. E o tema do vídeo de hoje é: quando você aprender a fazer isso, você vai ter liberdade financeira com a harmonização. Então, o primeiro ponto importante é quando você aprende a vender. Né? Eu sei que você pode até estar se perguntando, Camila, mas eu preciso saber vender, eu não preciso somente saber aplicar de maneira alguma. Eu sei que durante o tempo da faculdade, durante os cursos que você teve, né, a oportunidade que você teve, diante de fazer cursos com ótimos profissionais do mercado, não, a gente não está falando sobre isso nesse momento, mas você não teve a oportunidade de aprender a vender. É como se eu tenho uma caixa de ferramentas, mas se de fato eu não souber usar essas ferramentas adquiridas ao longo de um curso que eu fiz, eu tenho uma caixa e vou colocando. Eu fiz um curso muito bom, coloco uma ferramenta lá. Fiz um outro curso maravilhoso que eu também aproveitei, porque tudo a gente aproveita, vai colocando nessa caixa. Mas se de repente eu não souber utilizar essas ferramentas, por que eu vou ter tão bons materiais, né, a serem trabalhados, sendo que eu não sei realmente vender? Então, a gente precisa aprender as técnicas. Existe sim técnicas e estratégias. Então, quando você aprende a vender, você vai saber que fazer aplicação é tão importante tanto quanto a estratégia de comunicação, que é a comunicação de vender aquilo que você sabe fazer com maestria. Camila, você está querendo dizer que eu não preciso saber fazer? Lógico que você precisa saber fazer. É um conjunto de coisas aí que a gente precisa saber que tem uma conexão entre elas. Mas você pode ser muito boa naquilo que você faz, mas se você souber não vender, não vai adiantar. Você pode ter 1000 diplomas pregados na parede, fazer aqueles vídeos, né, aparecendo, porque eu fiz lá em Harvard, eu fiz vários cursos fora do país, mas tá lá com a agenda do seu consultório lotada, borbulhando de pessoas, cobrando super barato, sem qualidade de tempo, sem qualidade de vida, porque você simplesmente não sabe ter uma boa comunicação, não sabe como vender o seu produto, o seu serviço. Faz sentido isso para você? Então, não adianta ter esse 1000 diplomas se você realmente não souber conduzir. Nada vai adiantar. Você precisa saber conduzir como uma especialista. Se você é especialista de fato naquilo que você faz, como não ser uma especialista na condução? Para dar o seu melhor, para resolver o problema do seu paciente. Faz sentido? Então, tem uma grande diferença quando eu falo sobre a condução de vendas, quando ser uma especialista, e eu sempre faço essa pergunta assim, ó: qual que é a diferença entre conduzir e passar o preço? Camila, conduzir e passar o preço? Ué, quando eu passo o preço eu não estou conduzindo? Não, é muito diferente. Por exemplo, o paciente chega querendo saber sobre, por exemplo, preenchimento labial. Quanto que custa o preenchimento labial? Ué, Camila, 1.490. Você está passando o preço, você não está conduzindo. Ué, mas a pergunta do paciente não foi o valor, não foi o preço? Foi, mas é que na realidade o seu paciente ele não sabe falar para você de forma clara. É como se ele levantasse a bandeira e falasse para você assim, ó: hey, eu tenho um lábio aqui que eu tô com um problema. Você tem a solução para mim, especialista? Porque eu sei que você é muito boa nisso, mas eu preciso. É o mesmo quando você vai ao cardiologista, por exemplo. Você vai ao cardiologista sabendo exatamente o que você tem que fazer, os remédios que você tem que tomar? Não. Isso é claro que não. Tá muito claro isso para você. Ué, Camila, é claro que não. Se eu estou buscando um especialista, é porque eu quero saber o que o cardiologista quer que eu tome. Exatamente isso. Quando o seu paciente ele te busca, ele não sabe exatamente falar para você de forma muito clara. Hey, fulana, eu quero saber o que você tem para fazer para mim aí. Tem como você falar para mim o que eu tenho que pagar para você resolver, trazer a solução para o meu problema? É exatamente esse ponto. E nós, como especialistas, você, como especialista, deve conduzir o seu paciente para o melhor. 99% dos meus pacientes, quando eles chegam para tratar uma região, eles fazem outras regiões que eles não sabiam que deveriam ser tratadas. Eles não sabiam que aquilo incomodava ele até que eu fale para ele. E é exatamente isso. De repente, um paciente chega lá que ele está com os batimentos estão acelerados e ele acha que ele vai tomar um remédio e vai melhorar aquele sintoma que ele está.
mas de repente o cardiologista pede alguns exames para ele, e naqueles exames apontam que está tudo normal, mas que possivelmente ele pode ter alguma ansiedade que está ativa ali, né? Que algo está trazendo ansiedade. Então a gente tem que sempre pensar assim, ó, eu tenho a causa e tenho o problema. O paciente tem um problema, mas eu tenho que ver o que está causando aquele problema. Então eu vou fazer uma investigação. E exatamente quando eu estou conversando com o paciente, de repente ela tá incomodada com os lábios dela, mas o que de fato está incomodando ela é essa lateral do canto da boca, que está trazendo para ela uma sensação de tristeza, porque o peso do rosto está arrastando para baixo. Então ela tem uma sensação dela tá triste, porque está formando aquele tal da marionete, mas ela não sabe, para ela isso aqui é o problema. Mas qual que é a causa? Você, como especialista, deve falar. E é isso que é uma condução. Eu não simplesmente posso passar somente o preço para o paciente, eu tenho que conduzir ele para o melhor. Eu, como especialista, tenho que saber o que é melhor para ele. Faz sentido para você? Eu mesmo quando eu busco uma nutricionista, porque de repente eu estou acima do peso, mas a gente sabe que o problema é estar acima do peso, certo? Ah, Camila, porque está comendo, por isso que engorda. Nem sempre. Eu posso estar comendo e engordando, mas tem uma causa por trás disso. Ansiedade, medo, desespero, angústia. Tem várias causas por trás do problema. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. E é olhar para o paciente de uma forma genuína. Olhar para ele, poxa, ele está se sentindo triste? Vem cá, vamos conversar. Entende? Então, passar o preço é diferente de você conduzir o paciente. É esclarecer para o paciente aquilo que ele está sentindo de fato. Viu? Vem cá, você conta para mim. É o lábio? Mas vem cá. Tô percebendo que é esse canto da boca que está te incomodando? É esse o processo de condução. Então, o que seria vender com estratégia? É exatamente esse ponto. É você olhar para o paciente como se é um olhar genuíno. Você quer de fato resolver o problema dela. E você sabe que você tem a solução boa tanto quanto para levar para ela aquilo que ela espera. Então, é quando você como especialista, passa pelo processo de espionagem, encantamento do paciente. Traz para ele a comunicação irresistível, uma condução assertiva e conduz ele para o fechamento. Tanto quanto para o fechamento, para você levar o paciente para consulta presencial, ou também utilizar de todas essas estratégias, essas técnicas, para levar o paciente para o fechamento da quantidade de ml indicada para ela para aquele dia. Olha que interessante. Camila, mas eu repito, é isso que eu ensino no meu método Voina-Hoff. É para ensinar para você que existe na biblioteca do app Apple Music. Você pode é para mostrar para você que existe sim uma condução a ser feita. Não é simplesmente atender o paciente de forma aleatória, é claro que não. A gente precisa ver qual que é o diagnóstico. Ah, é o lábio? Tá, mas o que está causando essa sensação de tristeza nela que ela está reclamando que é o canto do lábio? É isso. É você conduzir como uma boa especialista. Quando o paciente chega, ele nem sabe que ele está causando uma imagem de cansaço. Ele não sabe olhar para isso. Eu mesmo que eu tá com algum problema e de repente eu vou no médico procurar uma solução para aquilo, mas aí no final das contas não é exatamente aquilo, é outra coisa que está me trazendo. Então, para tudo existe um processo e ele precisa ser feito, precisa ser conduzido. É isso que o paciente quer. É que você conduza ele como uma boa especialista. Entenda uma coisa, soberana. O paciente, ele está pronto para pagar, mas ele precisa ver benefícios nisso. Como que ele paga uma coisa que ele não está vendo benefício? Ué, Camila, mas se ele me buscou, ele não sabe já que a harmonização é um benefício, vai deixar ela mais bonita? Não é simplesmente só se sentir mais bonita. Tem muitas outras coisas por trás disso. E o paciente, ele não te escolhe simplesmente porque ele tem certeza, vai ficar bonito e pronto. Não. É ter a escutativa, é ter uma comunicação irresistível, passar pelo processo do encantamento, mas antes do processo de encantamento, eu preciso espionar o paciente. É conduzir o paciente de forma assertiva. Eu não posso também ser só passiva naquele momento. E também não posso trazer uma comunicação agressiva. É assertiva. Camila, mas como que eu faço uma comunicação assertiva? É chamando o paciente, pedindo para ele fechar? Não. Esse tipo de comunicação é agressiva. Você levanta a bandeira do desespero. O paciente fala, poxa, mas ela mostra tudo aquilo na internet e aí a hora que eu venho aqui, ela fica me chamando, querendo que eu feche com ela a consulta? Não, calma, não estou preparada ainda.
é causar esse tipo de sensação no seu paciente, é também desesperador para ele, tanto quanto para você. Porque parece que você quer colocar ele a todo custo em sala. E eu tenho certeza que você, como uma boa especialista, não é isso que você faz. Esse não é o seu trabalho de fato. O seu trabalho, de fato, como uma boa especialista, uma soberana e uma boa especialista em vendas na harmonização, como você é você trazer para ele clareza, condução, fazer uma oferta irresistível para ele, no momento certo. Porque também você também não pode deixar o paciente tocar o barco para você. Quem toca o barco é você, especialista. É você que vai conduzir ele para o fechamento. Não ter medo de conduzir o paciente. Eu vejo que muitas soberanas, muitas vendedoras, muitas harmonizadoras têm medo da condução. E ao mesmo tempo que às vezes tem medo de conduzir o paciente, tem medo de transparecer desespero, ao mesmo tempo também que entrega todo o barco na mão do paciente. Então, para tudo, entenda, para tudo existe um processo e ele precisa ser feito. O paciente, põe isso na cabeça, ele está pronto para pagar, mas ele precisa ver benefícios nisso, soberana. Precisa. Camila, mas conta para mim, por que é tão importante, né, esse processo de vendas? Por que eu preciso saber vender? Não é só saber aplicar de maneira alguma. Para você aumentar o seu faturamento, entender que para tudo existe uma condução correta e assertiva para você aumentar, dobrar o seu faturamento. Como eu disse no início, você não vai faturar alto, não vai dobrar o seu faturamento simplesmente só sabendo aplicar. Não, é você que vai conduzir o seu paciente. Saber que dentro de sala existe um passo a passo, existe a maneira correta, aonde o seu paciente senta. Camila, é um milagre, isso não é milagre, é técnica. Aqui, ó, Camila, eu sou especialista em vendas na harmonização, eu sou sua paciente, falando para você exatamente como eu gostaria, como paciente, de ser atendida para você, como especialista. Eu estou aqui falando para você o que eu espero de você, como uma boa harmonizadora. Eu estou aqui falando para você exatamente os pontos que você deve trabalhar, a forma que você deve se comunicar de maneira assertiva, para que eu escolha fazer com você, soberana. Entende? Se não tiver uma comunicação assertiva, você vai espantar o seu paciente, o seu cliente. Vai espantar. Por quê? Uma que você entrega a condução no barco, a condução do barco na mão do paciente. Se eu tô lá com o marinheiro dentro do barco, e de repente ele vira e fala assim: toma, pega você a condução. Eu falo, o quê? Você tá doido? Não, pega aí. Mas eu não sei. Não, mas pega. É exatamente isso que você faz quando você não tem uma condução assertiva com o paciente. É entregar tudo de bandeja na mão dele. Você acha mesmo que ele vai confiar em você como uma boa comunicadora, como uma boa harmonizadora? Não, não faz sentido. Pensa você indo no cardiologista, ele falando para você: tá aqui o remédio, ó. Leva lá, faz assim, ó. Leva lá e aí você toma e vê o que você acha, tá aqui. Você vai ficar espantada, você fala: meu, que doido, é minha saúde. É a minha saúde. E você também é o rosto do seu paciente. Olha o grau de confiança. É o rosto do seu paciente. Camille, quais são os benefícios disso? Né? Por que eu tenho que saber vender? Que benefício que eu tenho nisso? De fato, saber vender, mas eu tenho que só aplicar? Não. Quando você sabe conduzir o seu paciente, você consegue muito mais liberdade de tempo, liberdade geográfica. E a cada fechamento, a sua autoconfiança ela aumenta. Você pode ter datas fixas de atendimento e não ficar se entregando de bandeja a semana toda, indo para o consultório atender 2, 3 pacientes, porque você tem uma boa condução de vendas. Você tem uma agenda fechada e não uma agenda lotada. Isso só fortalece cada vez mais o seu processo de autoconfiança. Por quê? Quanto mais você leva o paciente para o fechamento, mais você vai confiando em você. Porque esse processo, ele funciona. Esse processo, dentro do método Voina-Hoff, ele foi desenvolvido por mim ao longo de todo esse tempo como paciente seu, soberana. Eu sou a sua paciente.
Eu estou aqui para você, levantando a bandeira e mostrando para você que eu sei como o seu paciente sente. Eu sei como o paciente de alto valor espera de uma especialista. Eu estou aqui falando para você que eu pago 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 pelo ml, até mais. Mas eu preciso ver valor nisso. Eu preciso ver vantagem nisso. Faz sentido para você? Eu já vi dentro de sala. Eu acompanho vocês, harmonizadoras. Paciente senta, não tem uma condução de venda, não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. Você precisa saber que tem uma condução lá dentro. Entenda, vai ter o processo de espionagem. Camila, mas esse processo ele é online ou ele é presencial? Ele é online e ele é presencial. Porque você tem que tirar da sua cabeça esse negócio de, ai, não vou prestar os esclarecimentos, porque vai pegar tudo que eu falei para ela que ela precisa, ela vai levar em outro profissional e vai fazer. Se ela fizer isso, que bom que foi, né? Porque ela foi num profissional que cobra 500, 600, 700, 800 reais o ml. E não em você uma especialista que investiu tempo na sua faculdade, no seu conhecimento, abriu mão de estar com pessoas que você ama, abriu mão de viagens, abriu mão de muita coisa para ser especialista naquilo que você faz. É isso que você quer? Não ter um processo, uma técnica, uma estratégia e ficar lotando a sua agenda para cobrar cento e poucos reais a sua hora, que é o valor da consulta? Isso se cobrar. Faz sentido? Não, Camila, eu não quero, não. Mas, Camila, como que eu vou falar para o paciente? Eu sempre cobrei a consulta também no dia. Já é outro ponto também, que eu tenho até uma live aqui gravada para vocês. Não faz sentido. Você é especialista naquilo que você faz. Você precisa mostrar para ela que tudo existe sim uma condução. E se você fizer o processo, você vai ver que vai ter muito menos curioso que aquele paciente, aquele seguidor, querendo saber seu preço. Quanto que você cobra no ml? Olha, porque eu estou fazendo uma pesquisa de mercado aqui, já conversei com alguns, é o mesmo que. Eu quero ver se você tem algo melhor que o outro ali, mas que cobra o mesmo valor dele. Lembra que eu falei para você logo no início da live que o paciente ele não sabe se comunicar de uma forma com 100% de clareza com você? Camila, como assim? Quando o paciente mandou uma mensagem para você, por exemplo, qual que é o preço disso? Na realidade, ele está perguntando para você, viu, o que você tem para resolver o meu problema? Porque eu quero que você resolva, mas o que você tem aí? Conta para mim. A última coisa que o paciente quer saber de verdade é o preço. Mas ele não sabe ter essa clareza, porque está no inconsciente dele, ele não tem essa noção. Lembra que a noção comparado a que e a quem? Entende? Ah, mas esse paciente é muito sem noção, comparado a que e a quem? Ah, Camila, não sei. Exatamente isso, a gente não sabe. O paciente ele não sabe como que ele tem clareza nesse momento para falar para você o que você tem para resolver e quanto que você cobra para resolver isso. Se você resolve de fato o problema dele, a última coisa que ele está preocupado é o preço, mas ele não sabe se comunicar. Exatamente quando o paciente curioso vem por preço. Ah, Camila, mas esse paciente tem? Ah, você vende para todo mundo? Não, não vendo para todo mundo, não. Não é todo mundo que é meu paciente, não é todo mundo que é meu cliente. Só que já consigo sim. Eu já consigo sim ter uma visão, um olhar muito mais apurado para entender e compreender fazer a minha condução exata ali para que eu consiga, assim, sem julgamentos. Por isso que no método Wojnarhoff, a primeira aula, que é de extrema importância, é trabalhar com o paciente falando sobre mentalidade. A mentalidade é algo muito importante, porque nós temos as nossas caixinhas, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que os nossos pais, nossos tutores colocaram na nossa mente. E que tá tudo bem, eles deram o melhor deles pra gente. Porém, a partir disso, eu preciso. O que vou fazer com o que fizeram de mim? E aí eu vou começar a compreender na hora de atender o paciente, se de repente ele não me respondeu, tá tudo bem, não tem a ver comigo, é dele. E eu vejo assim, não me respondeu, não chamo mais. Não, não faz sentido. E quando você aprende a trazer todo esse tipo de condução, você vai ter aquele paciente que quer realmente fechar contigo. Você vai conseguir ter esse olhar apurado. E não só aqueles pacientes que quer saber sobre preço, aquele paciente curioso.
Você vai parar de ficar espantando os pacientes, lotando a agenda de consulta, vendendo a sua hora por R$ 100. Faz sentido você ir para o consultório para fazer 5, 6 consultas no dia e voltar com R$ 600 na mão, no bolso, deixando dinheiro na mesa, porque você que não soube conduzir? Eu já estive presencialmente com vários profissionais, inclusive profissional não conduzindo, não vendendo aquilo que tinha que vender para realmente resolver o problema do paciente, achando que o paciente ia achar que ele estava querendo colocar muito mais ml do que poderia ser feito. É claro que não. É claro que não. É você que conduz. O especialista ele nunca passa a remédio a mais do que tem que ser feito para resolver o problema do paciente. Entende? Você vai parar de brigar por preço. Vai parar de olhar para, ai, aqui na minha cidade tem harmonizadora para tudo quanto é lado. Tem, né? Tudo quanto é lugar tem, né? Entenda que você vai conquistar o seu espaço, que você vai conquistar o top of mind do seu paciente, que é estar no topo da mente do seu paciente. Quando ele lembrar em harmonização, ele vai lembrar de você. Poxa, menina, o paciente de alto valor, ele indica para tantas pessoas. Uma forma do paciente de alto valor justificar o seu preço, ele pagou pelo seu valor. Ele foi lá, ele pagou. Ele investiu em você R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 40 mil em você naquele encontro. Uma forma inconsciente dele justificar o valor que ele investiu na imagem dele com você, especialista, é indicando para várias outras. Olha, eu fui lá, eu investi o valor X, mas menina, eu voltaria 1000 vezes. Olha, desde o início, a condução que ela tomou comigo, durante o atendimento lá, me recebeu com cappuccino. Eu nunca vivi um negócio daquele na minha vida. Pode ir lá, pode confiar. Porque você teve o processo de condução com ele e foi uma condução assertiva. Não foi simplesmente enfiar a goela abaixo 10, 15 ml, bioestimulador, toxina botulínica, fios, não. Você indicou o que deveria ser feito de verdade. E ela saiu de lá, é uma forma inconsciente dela realmente justificar o valor que ela investiu. Você é indicando para as amigas. Olha isso. Para de achar que o paciente não tem para pagar. Essa é uma mentalidade que você tem. O paciente tem para pagar. Mas ele precisa justificar esse investimento que ele fez nele. Camila, mas por onde que eu começo isso, Camila? Por onde? É tanta informação. Começa alinhando a sua postura, a sua imagem. A nossa comunicação não verbal, ela conta muito mais que a verbal. A comunicação não verbal, sempre lembra assim, a não verbal é aquela oculta. É a que você não precisa falar nada para que o paciente olhe para você e fale, poxa, que vontade de fazer com aquela lá. Olha a postura. Mas isso está inconsciente. Ah, Camila, nossa, você falando isso agora, menina, fala para mim. Você vai de fato confiar num cardiologista, numa ginecologista, ou que seja lá um especialista que você tem costume de ir? Entra no Instagram dele, tá todo zoado, com dancinha de TikTok, dançando até o chão. Nada contra. Mas para você, como uma especialista de conduta soberana, não faz sentido. Então comece a alinhar que posicionamento que você está tomando para que o seu paciente, para que você esteja no top of mind do seu paciente. Ai, Camila, nossa, eu tenho postado algumas coisas. Começa a analisar a nossa comunicação não verbal. Ela vale ouro. É para estar, de fato, no top of mind do seu paciente. Conta muito mais que a verbal, que é aquilo que você fala. Ah, então não é importante aquilo que eu falo? Para! Lógico que conta. Mas 93% de 100 é a sua comunicação não verbal, é a sua postura, a forma que você comunica, o tom de voz, o seu cabelo, a sua imagem, seu penteado, o seu look. Já em vista, eu tenho vejo que tem muitas harmonizadoras que a imagem não está condizente com aquilo que ela vende. Tá lá falando sobre o cansaço, mas a olheira dela tá profunda. Tá lá falando sobre a imagem, mas tá totalmente sem maquiagem. Faz sentido para você? Camila, tá. Me conta então uma coisa. Qual que é o jeito certo, então, de fazer isso? Qual que é a maneira certa? Já que você tá falando que vender é importante tanto quanto aplicar. Uma maneira certa é você começar a alinhar a sua comunicação.
Uma comunicação assertiva. Como assim, Camila? Além da postura da sua imagem, você pode começar a tratar o paciente pelo nome. Exatamente, pelo nome, conduzindo, ouvindo ele. Eu vejo que tem muita harmonizadora que atropela o processo, chega no final, causa aquele desespero, aquela comunicação agressiva, ao mesmo tempo que agressiva é passiva, e aí, não sei, que eu converso com todo mundo o dia todo, ninguém fecha. Ninguém mesmo. E vai continuar assim, porque você não tem uma condução, um passo a passo para você seguir. É sentar, entender que existe um processo, existe uma técnica, existe uma estratégia. E não jogado aos ventos. Não é. Não é assim que vai funcionar, não é assim que você vai faturar alto, não é assim que você vai vender menos e faturar mais e trabalhar menos. Não é desse jeito. Precisa ter um passo a passo. Então, uma maneira correta já de você começar a alinhar isso, de aprender a vender nessa condução assertiva, alinhar a sua comunicação assertiva, a sua condução assertiva, além da sua postura e a sua imagem. Começa a tratar o paciente pelo nome. Para com esse negócio de querida, flor, amor, linda, fofa. O nosso nome agrada os nossos ouvidos. Desde pequenininha, desde a barriga, quando descobre o sexo do nenê. Ai, aqui tá a Camila, olha. Ai, como que vai chamar? Camila. Ai, que linda, já aqui já tá agradando os nossos ouvidos. Então para de ficar pondo apelidos e criando certa intimidade. Agressiva essa forma de você achar que você é íntima da paciente, sendo que você nunca nem conheceu, não viu. Não posso chamar? Não, não pode. Você já tem realmente um grau de intimidade para que você possa chamar sua paciente dessa maneira? Não, Camila, eu não tenho. Nome. É Carla? Oi, Carla, bom dia, tudo bem? Existe essa condução. Ouvir o seu paciente. Para de querer ficar você gravando áudio 2, 3, 5, 10 minutos, um áudio atrás do outro. Escuta mais. Sempre lembre, soberana, 2 ouvidos e uma boca. Eu preciso ouvir mais e falar menos. Eu preciso conduzir. E não falar para ela, tá aqui, ó. Pega aqui, ó. Dirige você aí. Mas eu não sei dirigir. Vê aí o que você consegue. Quem que vai confiar? Uma maneira errada no processo de condução. Atendimento robótico. Meu Deus. Quando você envia uma mensagem para uma especialista e vem já. No momento estou atendendo, estou ocupada e já falo com você. É melhor você não abrir a mensagem no momento que você puder abrir, que você puder dar continuidade ou responder sua paciente, você abre. Não chamando o paciente pelo nome. Flor, amor, no momento, boa tarde, Flor, no momento eu estou ocupada. Para. Mensagens automáticas, não tem condução nenhuma. Apenas passando o preço, ou muitas das vezes nem quer passar o preço. Então, doutora, não passa o preço só na consulta, porque varia. Varia, eu sei que pode variar, com certeza que pode. Mas passa uma média para o seu paciente. Ele não quer ir lá de olhos tapados. Tem que ter esclarecimentos com o seu paciente. Harmonizador, entenda uma coisa: ninguém é bobo. Não existe pessoa boba com esse monte de informação que a gente tem na internet. Para com isso de querer enfiar a goela abaixo achando que você vai vender para o seu paciente só se for presencial. Se você for uma boa especialista, já comece desde o primeiro atendimento, o primeiro contato com que seja com a sua assistente, ou que seja lá com você. Então vem comigo para que você comece a vender corretamente. Como? Pergunta o nome da pessoa. Primeiro contato: oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Conta para mim, qual que é a sua cidade? Já aconteceu de pacientes de Rio de Janeiro, de Amapá, de tudo quanto é lado chamar. Primeira pergunta antes de todo o processo de condução. Caso dê certo, teria a possibilidade de você vir até aqui? Quantos quilômetros dá mais ou menos? Vai lá pesquisar, 1.700 quilômetros. Olha, para mim é impossível. Então tá bom. Então você passa por todo o processo de condução, chega no seu paciente e fala: mas aí não. E de repente já aconteceu também. Paciente sair de São Paulo, da capital, para ir lá em Assis, fazendo espaço Camila Nascimento.
mesmo tendo a opção de fazer em São Paulo. Pergunta para o paciente quais são as expectativas. E aí, já teve alguma experiência? Já fui em outro lugar, não gostei. Verdade, o que você não gostou? Ah, XYZ. Sério, mas e aí? O que ela havia falado para você? Quanto tempo duraria? Ah, ela disse 2 anos, mas durou 1 ano. A gente sabe que o paciente às vezes não entende muito bem, né? Aquela quanto tempo dura, quanto tempo não dura, e você vai conduzindo aquilo, vai entendendo. Lembre-se sempre que houver uma resposta, existe resposta e pergunta novamente. Como assim, Camila? O paciente fala algo que você perguntou, você responde embaixo e manda outra pergunta. Mas com estratégia e técnicas, não vira aquele negócio que parece que está pronto, parece que você é um robô. Ah, você já fez? Já fez. Ah, sim, legal. Quanto tempo? Ah, faz 5 meses. Quantas vezes? 2. Vira aquele negócio que você não tem aquela harmonia na conversa, aquele bate-bola, sabe? Aquele bate e volta. Ou seja, não é só ouvir daqui, soltar por aqui. É ouvir, entender, perguntar novamente. E não querer falar o tempo todo e ficar enchendo o paciente de pergunta, parecendo um interrogatório. Parece que ela está no tribunal sendo interrogada pelo juiz. O tempo todo. Ah, falou que durou pouco? Ah lá, ó. Quanto tempo durou? Não. Você não é juíza. Você é uma especialista. Uma soberana que pergunta com elegância, que traz aproximação, se conecta com o paciente. Então, Camila, qual que é a forma de vender corretamente? Perguntar nome, cidade, que região incomoda, quais são as expectativas? Já teve outra experiência? Sim, como foi? Boas ou ruins? E lembre-se sempre que precisa ter harmonia na conversa. Se não existir harmonia, vira um interrogatório. Fica insuportável. Seu paciente quer correr de você. É isso. Tá aí para vocês, então. Mais uma live de hoje. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Tem muito conteúdo no feed. Diariamente também compartilho minha rotina com vocês. E é isso, tá? Até a próxima live e super beijo.